Miau pessoal, eu sou o Dan Baeta, médico veterinário comportamentalista de gato e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um assunto um pouquinho polêmico, porque sempre que a gente mexe na moda, a gente gera um pouco de polêmica, né? Na verdade esse assunto ainda não é polêmica, porque ainda não há uma... Nunca vi ninguém falar muito sobre isso. Acho que as pessoas têm medo, assim como na questão do passeio, do banho. Antigamente tinha esse medo de falar sobre isso, né? Passeio ainda tem esse medo de falar contra o passeio, porque se você fala contra o passeio, vem muita gente te criticar e te atacar, né? Você, na verdade não é nem contra, você fala os contras do passeio, porque existem prós e existem contras, né? Quando você fala os contras, as pessoas fanáticas pelo passeio ficam chateadas. E nesse ponto também. É aquela questão da humanização. Dar banho, passeio, não é humanização, mas é cachorrização, né? E agora esse lance do botão. Vou falar sobre os gatinhos que apertam um botão. Que não deixa de ser uma humanização, tá? Mas eu vou analisar alguns vídeos aqui com vocês. Esse é um vídeo de react, tá? E eu vou dar minha opinião aqui sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, eu vou começar a reagir esse vídeo aqui que se chama A Maior Conversação que eu já tive com meu gato até hoje. E a gente já começa entendendo que conversa com meu gato. Isso já por si só é uma humanização. Então vamos lá. Ela perguntou. Peraí, ela perguntou pro gato. Ela perguntou pro gato se ele tinha alguma coisa pra falar. As pessoas, elas. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas, quando usam esses botões, ainda fazem frases, né, elaboradas, e como se o gato fosse entender uma frase elaborada vinda da nossa boca. Mas ok. Você não tem nada pra falar? Pets, é tipo, fazer carinho? O que o Russell quer, né? Primeiro que ele nem apertou de fazer carinho. Existe um botão que se chama Pets, né, que é pra fazer carinho, porque em inglês fazer carinho é Pets. Ele nem apertou esse botão e ela imaginou que ele queria isso. Mas por que ela imaginou que ele queria isso? Porque os gatos têm uma linguagem própria. A gente não precisa usar botões. Os gatos, eles têm uma linguagem própria. Então, vai contra a natureza dos gatos usar botão, até porque a gente tá meio que, desculpa, mas cagando pra linguagem deles. Nós que temos que aprender a linguagem deles, não eles que têm que aprender a nossa linguagem, tá? Então a gente meio que caga pra linguagem dos gatos e fala, não, vocês vão ter que aprender a falar com a gente da nossa forma. Não, né? Por favor, aprendam parem de querer pular passos e coisas pra cuidar dos seus gatos. Gato é gato, deixa o gato ser gato. Eu acho isso muito louco, sinceramente. Esse tipo de humanização, essas humanizações assim, me deixam um pouco chateado, sabe? Eu acho que a coisa que mais me deixa chateado é a humanização, principalmente quando a humanização é pra favorecer o ser humano e não o gato. Olha só, o gato dando a linguagem dele. Isso é uma linguagem afiliativa. Foi um pouco ali pra fora, talvez ele queira sair, ele queira ir lá pra fora. He wants the plants, olha lá, ele quer as plantas, ele quer nas plantas. Precisou de botão pra saber isso? Não, não precisou de botão. Olha lá, não pode ir lá fora hoje, por algum motivo, não sei qual. Então, ele já explicou o que ele quer. O que você quer além? Não, ele quer isso. Não quer nada além. Vamos ver. Play. Quer brincar. O que você quer brincar? Aí o gato vai lá, aperta play de brincar, começa a se esfregar nela pra ela fazer carinho nele. Foi um pouco diferente do que ele apertou ali, né? O que você quer brincar com? Estou traduzindo, tá, pra vocês. Ok. Ele apertou ok. Olha só. Cadê? Aí ela perguntou se ele quer brincar com um brinquedo de pena. Não tá batendo muitas coisas, né? Mas vamos lá.
Olha só, ela falou que o outro gato tá brincando sentado com... Vocês veem que ela não faz nada? Tipo, ela só fica conversando. Ela realmente tá fazendo um conteúdo pra internet. Ela não tá se preocupando com o que o gato quer, ela não tá se preocupando em ajudar o gato. Não há uma preocupação legítima com o gato. É só um monte de botão ali. Não tô falando que todo mundo que compra botão é pra isso, tá? Tem muita gente que compra botão achando que é uma coisa boa mesmo. E... ela não tá interessada o que o gato realmente quer, ela não tá interessada em fazer a vontade do gato. Ela quer que o gato aperte os botões que ela quer pra ela poder gerar o conteúdo dela e ou ganhar dinheiro ou fazer viralizar. Que é o que basicamente as pessoas estão fazendo hoje em dia na internet, né? Elas só querem viralizar, elas só querem ficar famosas e muitas vezes às custas dos próprios animais. Como eu falei, deixa o gato ser gato, gente, pelo amor de Deus. Tá. O que eu faria nessa situação? Um gato tá brincando com a pena, o outro não pode, tenha outra pena, tenha outro brinquedo. Brinque com os dois ao mesmo tempo. Separe os gatos em ambientes diferentes e brinque com eles. Enfim. And a teen, I think, too. Maybe we could play Find the Toy later? Ela fala que esse é o momento que explodiu a minha mente. Vamos ver. Agora ele apertou o Pets, né? De fazer carinho. It's interesting that you didn't press Mad Russell. You just went over and pressed Pets because you're a calm boy. You're very sweet. Love you. Ela falou, é incrível como você não apertou Mad Russell, né? Mad com raiva, né? O gato tá com raiva. Mad. Não sei o que. Inclusive, é muito doido isso. São os mesmos botões pra todos os gatos, né? Mad. Como se o gato tivesse isso de ficar... Cara, o gato ele nem expressa essa emoção. Existem várias emoções que os gatos expressam. São emoções um pouco mais simples que as emoções dos seres humanos, tá? Porque gatos não fazem frase na cabeça deles. Gatos não têm o mesmo tipo de raciocínio que a gente. É claro que gatos são animais racionais. A gente já saiu desse ponto. Né? Não conseguimos mais falar que existem animais racionais, que são a gente, e não racionais, que são gato, cachorro e os outros animais. Não. Gatos, cachorros, porcos, vacas são animais racionais. Eles raciocinam. A forma de raciocinar deles é diferente, tá bom? E aí, quais são alguns dos problemas que a gente tem com essa questão dos botões, tá? Primeiro, os botões eles vão gerar uma frustração nos gatos, tá? Porque os gatos eles vão ver aqueles botões ali o tempo todo no ambiente. E volta e meia eles vão querer apertar aqueles botões para ficar testando os botões. Se você ensina uma coisa para eles, não é impossível ensinar algumas coisas, tá? Por exemplo, o gato pode realmente ter apertado Pets ali, tá? Só que os botões são muito próximos um do outro. Eu acho mais complicado realmente o gato ficar acertando o botão toda hora quando tem muito botão. Mas pensa você, ser humano, olha, 40 botões na sua frente. Você vai realmente decorar o que significa cada botão se não tiver escrito o que significa? Mas no do gato tem. Tá, mas ele não sabe ler. O gato não sabe ler. Tá? Se fosse assim, os gatos iam ler letras pela parede aí. Gato não sabe ler. Tá? Não tem nem discussão sobre isso. Então, os gatos, eles não vão decorar aqueles 40 botões. Em não sei quantos anos, talvez consigam decorar sim. Mas eles também vão errar e também vão perceber uma coisa. Apertei um botão, não funcionou, eles vão começar a testar os outros botões. Isso é uma coisa natural do gato. O gato, ele faz as coisas por tentativa e erro. Então, muitas vezes, o gato vai apertar um botão, você não vai respondê-lo, ele vai apertar outro botão. Isso não significa que ele está apertando outro botão pelo que o outro botão faz. Ele está apertando outro botão porque o primeiro não funcionou e ele vai ficar testando. Quem aqui não tem gato que cava as coisas para chamar atenção? Fica cavando papel, por exemplo, para chamar atenção. Eles não ficam escolhendo um papel específico sempre. Às vezes eles vão tentar outro papel. Porque às vezes isso na cabeça deles faz sentido, entendeu? Ficar testando as coisas até você atender eles. Gatos que mordem fio para você atender ele. Ele vai ficar Ele não sabe... Nossa, gente. Ele não sabe porque aquele fio... Ele não tá pensando assim, nossa, eu vou morder esse fio porque pode me dar choque, eu vou assustar a minha mamãe ou meu papai. E é isso. Não é isso. Eles vão morder fio porque em algum dia eles morderam fio e funcionou. Eles chamaram atenção e você deu atenção para ele. Tá?
uma coisa que acontece muito aqui... Eu não vou dar spoiler. Vamos ver os próximos vídeos. Esse tá bem alto, gente. Desculpa. Então ele apertou o botão de come, né? Venha. E ela falou, já vou, Bailey, já vou. Qual é o botão de come? Deixa eu ver. Por que tem um botão grande aqui? Tá, vamos lá. Já vou, Bailey, ela falou, né? Aí ele sentou ali, esperou ela. Chegou, ok. O que sempre me deixa... Aí ela aperta. Desculpa. Ela pode falar, ela não precisa apertar, né? Mas desculpa, gente, nossa. Ai. O que sempre me impressiona nesses vídeos de botão é que o tutor, ele sempre para e fica interagindo com o gato. Não é uma coisa tipo comida. Aí a pessoa vai lá e dá comida. É claro que deve existir esse tipo, tá? Mas o tutor sempre para e fica conversando com o gato. Então, o gato, independente do botão que ele aperte, ele ganha uma atenção. E isso é um dos motivos do gato apertar o botão, para ganhar essa atenção. Então, não é que ele saiba o que a palavra significa, não é que ele está entendendo necessariamente o que essa palavra significa, até porque existem palavras subjetivas. Eu super entendo um gato apertar fome, porque, na verdade, ele não está dizendo que está com fome, ele está dizendo que quer comida. Eu super entendo um gato apertar pet, né, de fazer carinho. Eu super entendo um gato apertar sair, né, de passear. Tem vários botões que são coisas concretas, que o gato aperta, você atende ele e ele vai entender que aquele botão serve para aquilo por reforço positivo. Super ok, super tranquilo. Não que eu ache certo ter esses botões em casa, mas eu entendo que funciona dessa forma. Porém, tem alguns que são subjetivos, tipo mad, que é o botão de raiva, quando o gato está descontente. E, gente, não tem isso. Um gato, ele não vai demonstrar descontentamento apertando um botão. Isso não vai acontecer. Ó, ele demonstrou, mais uma vez, a linguagem dele. Ele falou, olha, eu tô muito feliz que você veio. Por favor, vamos brincar, fazer um carinho, alguma coisa. E vai tentando fazer as coisas com o gato. Ele vai, em algum momento você vai acertar. As pessoas que conhecem os próprios gatos, elas sabem o que o gato quer. Não precisa de botão para conhecer o gato, né? Eu tô falando olhando para mim, eu vou voltar a falar olhando pra câmera aqui, é mais fácil. Sei lá. Eu vou olhar pra câmera, desculpa. É porque eu fico olhando pra mim, eu esqueço que eu não tô olhando pra câmera e fico meio olhando pro lado. Mas é basicamente isso, gente. Por favor. Isso faz com que vocês não aprendam a ler o gato de vocês. Vocês estão facilitando a vida de vocês e dificultando a vida do gato, tá? Ele quer carinho. Isso pra mim é claro. Ele falou que tá com raiva. E vocês vão ver que muitos gatos apertam o botão de raiva, mad, né? Durante os vídeos. Primeiro que é porque o que gera mais conteúdo, né? Então, naturalmente as pessoas colocam. Eu tenho certeza que as pessoas gravam muitos vídeos e muitos não servem pra nada e elas não postam, tá? Muitos mesmo. Inclusive essa câmera deve ficar aí o tempo todo, né? Ela deixou essa câmera provavelmente aí o tempo todo. E o gato... O que eu ia falar? Tá. Tem reforço. O mad de raiva tem um reforço positivo maior, eu percebo. Gente, eu esqueci de ligar a luz. Desculpa, eu tava sem iluminação. Olha só. O mad do gato... Eu sou um péssimo youtuber. Nossa senhora. O mad do gato... Ele vai chamar mais a atenção das pessoas. Concordam comigo? Ele vai... E com um reforço positivo... Tipo, meu gato falou mad. O que você tá mad? Por que você tá mad? Não sei o quê. E ficar falando com o gato, isso vai fazer o gato ter um reforço positivo e vai clicar mais vezes naquele botão. Before é antes, né, gente? Where? Aonde? Antes, aonde? Ela vai formar uma frase. Why didn't I come before? Você viu que ela pensou? Ela ficou pensando.
como que eu posso pegar esses botões aleatórios que ele apertou e criar uma frase na minha cabeça que signifique algo. E ela teve que pensar. Aí ela, why didn't I come before? Por que eu não vim antes? Ela pegou o before, somou com where, de onde, né? E realmente, gente, isso se chama viés de confirmação, tá? A gente tende a acreditar naquilo... Buzina. A gente tende a acreditar naquilo que faz sentido pra gente. Quantas vezes a gente já não imaginou que uma pessoa estava querendo... Mesmo com toda uma frase bonitinha, a gente imaginou que uma pessoa estava querendo falar uma coisa e ela estava querendo falar outra. Mesmo verbalizando aquilo, né? E a gente interpretou errado, sabe? Então a gente vai sempre tender a interpretar as coisas da forma que a gente quer. Isso se chama viés de confirmação. Isso tem até em estudo científico. Muitos estudos científicos sem querer a pessoa... Todos os estudos científicos, na verdade, têm algum viés, né? Aquele pesquisador vai ter algum viés colocado em cima daquele estudo. Tava molhando as plantas. O que ele tá apertando? Ele tá encostando no want, né? Que eu quero. Ela pergunta o que ele quer. Aí, ela deu um carinho nele, né? Help, socorro. Olha só, ela deu um carinho nele. Você não acha que se ele soubesse o que significa, qual é o botão de quero carinho, ele mesmo teria apertado? Imediatamente? Pô, quero carinho, então aperta o botão de quero carinho. Aí ele apertou o botão de socorro. Você vê que tem um negócio meio aleatório e as pessoas... olha. Aí botou a cabeça no negócio de... Billy. Ah, esse é o nome dele. Enfim, no fim das contas, ele quer ir lá pra fora, né? Aí ela leva ele lá pra fora e tudo mais pra passear. Gente, eu não vou botar o vídeo todo porque ainda tem mais 2 vídeos que eu quero ver com vocês. Eu fui atrás de alguns vídeos aleatórios, tá? E eu vi um pouquinho antes pra conversar com vocês. Mas... são coisas aleatórias. Algumas vão fazer sentido, sim. Algumas vão fazer sentido por viés de confirmação. Algumas vão fazer sentido realmente porque o gato entende o que aquele botão significa, tá? Só que não é assim que funciona a cabeça do gato. Pode ser ensinado? Pode ser ensinado. Só que você vai gerar frustração, você vai gerar ansiedade. Aqueles botões estando naquele lugar o tempo todo vão gerar uma ansiedade no gato. Você tá o tempo todo com aqueles botões ali. O que a gente sabe é, treino precisa de começo, meio e fim. Tá? Começo, meio e fim. Principalmente quando se trata de gato. Porque gatos são facilmente frustráveis. Tá? Então, a gente tem que ter começo, meio e fim. Porque assim a gente fala pro gato, ó, o treino começou. Tudo aqui no meio significa que a gente tá em treino. O treino tá no meio lá. Aí, fim, a gente dá uma palavra, uma sinalização de que aquele treino acabou. Ponto. O gato ele não vai ter uma ansiedade pós-treino, porque ele sabe que o treino acabou. Se ele nunca sabe quando começou e quando terminou o treino, e aqueles botões estão o tempo todo ali na sala, ele vai ter uma ansiedade, porque ele vai ver os botões. É o mesmo motivo da gente botar uma água no meio do caminho. Por que se coloca potes de água no meio do caminho da casa? Vocês sabem me dizer por quê? Porque os gatos, eles veem aquelas águas no meio do caminho quando estão andando e lembram, olha, eu preciso beber água. Por que um gato, quando vê outro gato sendo acariciado, ele vai disputar aquilo? Porque ele vê o outro gato sendo acariciado e ele lembra que existe o carinho. E aí ele quer o carinho, entendeu? É uma lembrança, uma coisa que traz a lembrança. Se ele vê esses botões o tempo todo na sala e ele sabe que apertar esses botões faz ele ganhar atenção, ele vai querer o tempo todo ficar apertando esses botões. Isso vai gerar uma ansiedade, uma frustração nele. Vai ficar apertando o botão. Imagina se ela tá no banho. Imagina se ela saiu de casa. Imagina se ela não pode responder naquele momento. Ele vai ficar apertando aquele botão. Isso vai frustrar ele. Ele vai entrar em estado de estresse. São muitas coisas, gente. São muitas coisas. E aí, é uma questão não natural. É moda. Moda é complicado, tá? Sempre que você vê uma moda, procura saber se essa moda foi estudada cientificamente.
Busque saber o motivo dessa moda, tá? Por exemplo, o que tá gerando essa moda? Tá gerando muito dinheiro para fabricantes de botões. Provavelmente, isso aí começou com uma pessoa que vendia botões, deu esses botões para alguém, ou criou esses botões, começou a vender muito botão, ficou muito famoso nas redes sociais, e aí ganhou dinheiro. Aí os fabricantes de botão começaram Pô, vocês lembram o negócio do pote alto? Que inventaram que pote alto era bom pros gatos? Pote alto é bom para alguns tipos de gato, para gatos que têm problema articular, gatos mais idosinhos, para gatos que têm problema de ficar regurgitando. Agora, para a maioria dos gatos não precisa de pote alto, mas durante uma época até os veterinários foram enganados com isso, sabe? Então foi uma moda. Nós temos que tomar cuidado com moda, tá? Tomem muito cuidado com moda. Esperem para ver a opinião dos profissionais, esperem para ver os estudos científicos sobre o assunto, né? Então, moda sempre tem um motivo por trás, principalmente financeiro, tá? Vamos ver o próximo vídeo. Já tá até no meio. É o Billy de novo. O Billy é famoso, né? Ó, Mads. Aí ele aperta, né, Mads? Que é o... Tá com raiva. Olha ela formulando frases. Como se ele fosse responder a frase dela. Ó, por que você tá bravo? Aí ela perguntou antes. Você tava bravo antes? Você tá bravo agora? Como se ele fosse clicar no now, no agora ou antes. E o que acontece? Se ele clicasse no agora ou no antes, por acaso, isso ia virar um hit. Entendeu? Então são tantas possibilidades, tantas probabilidades, quem estuda matemática sabe disso, que se você ficar gravando toda hora, uma hora vai bater tão bem que vai gerar um conteúdo incrível. Porque vai realmente parecer que o gato queria aquilo. Esse gato só tá querendo atenção. Para ele o botão Mads significa atenção. E ela tá dando atenção. O que a maioria das pessoas, quando usa esses botões, fazem. Sentam e ficam conversando com o gato. E ele ganha atenção. É basicamente isso que ele tá conseguindo aí. Atenção. E vocês veem que ele até se lambe depois a patinha. Porque, cara, isso deve incomodar ficar apertando. Não é uma coisa natural pra ele. O gato, a fisiologia dele não foi feita pra ficar pressionando um botão pra baixo. Em nenhum momento isso é uma coisa positiva pra ele. Entende? Eu acho que esse vídeo é só isso, gente. Ele apertando Magic nem louco. Aí depois ele aperta Pets, ó. Que provavelmente ele sabe mesmo. E aí ele ganha um carinhozinho. Aí ela fala que isso foi um pouco dramático. Pra vocês verem como a humanização tá presente nessas coisas. E aí, gente, vamos pro outro vídeo. E eu queria comentar com vocês uma coisa. Outra coisa, né? Isso a gente sempre fala. Não reforça miado. Miado de comida, etc. Tá, tem gente que vai reforçar, não vai ver problema nisso. Isso gera um pouco de ansiedade e frustração no gato, tá? Porque o gato, ele mia pra conseguir a comida, fica miando, isso vai gerar um pouco de frustração. E a gente fala pra não fazer. Mas por que a gente substituiria o miado por apertar botão? Porque apertar o botão também seria um tipo de miado. Entende? A gente tá trocando aquele miado do gato pra pedir alguma coisa por apertar botão, que não tá deixando de ser um miado. Tem outro ponto que é a questão da estereotipia, tá? Que é basicamente o gato quando ele tá frustrado, quando ele tá ansioso, ele fica fazendo um movimento repetitivo, tá? Então os gatos podem começar a usar isso como estereotipia, tá bom? Isso aí é uma opinião minha, eu acredito que eles possam começar a usar isso como uma estereotipia. E pra mim o mais importante é individualidade. Vamos supor que seja ok usar um botão desse, tá? Mesmo que fosse ok, a gente vai entrar no ponto do passeio, no ponto de outras coisas, que são a individualidade do gato, tá? Nós sabemos hoje que nem todo gato é treinável, nem todo gato é adestrável, tá? Alguns vão ser adestráveis de forma diferente de outros,
Cada gato tem uma personalidade, cada gato é um indivíduo diferente. Cada gato é um gato. A gente não cansa de falar isso no comportamento. Cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente tem que tratar eles nas suas peculiaridades e particularidades. Mesmo que o botão fosse uma coisa ok de se fazer, não seria para todos os gatos. Então querer forçar um gato, querer ensinar um gato a fazer uma coisa que talvez não seja positiva para ele, pode causar mais frustração, pode causar mais ansiedade. Tá? E a gente sabe, por exemplo, nem todo gato é treinável. Vão ter gatos que 30 segundos vão ficar cansados de treino. Vão ter gatos que não gostam de treino, eles não querem ser treinados. Não tem porque a gente ficar treinando. Eles não vão tirar proveito de um treino, de um adestramento, entendeu? E vão ter gatos que são fanáticos por adestramento, amam ficar dando patinho, dando petisco, fazer as coisas, rodar, não sei o que lá. Tem gatos que vão adorar fazer isso. Cada gato é um gato. Nós temos que respeitar as individualidades de cada gatinho, tá bom? Vamos para este último vídeo aqui. Understand you're mad. Muito alto. You have to press your food button. Ai, desculpa. Appreciate food? Vamos lá. Mais uma vez. Normalmente, você vê que normalmente as famílias que usam botões são famílias que já humanizam os gatos em outras situações. Por exemplo, roupinha, né? A gente sabe que roupinha não é legal para gato. Então, é muito louco isso, né? A gente vê que a maioria das famílias que usam botões são famílias que já humanizam os gatos, tá? Então, já tem um background aí. Esse caso aqui, eu acho mais interessante porque os botões estão mais espalhados, então faz mais sentido o gato decorar aqueles botões. Inclusive, vocês vão ver um botão nesse caso aqui, que ele fica próximo à saída da casa, que é o botão de sair, né, de passear. E faz sentido, porque tá próximo à saída, então faz mais sentido. Isso não é engraçado, gente. Isso não é engraçado. Ela sabe que ele quer comida. Você sabe que seu gato quer comida? Você não vai dar comida porque ele não tá apertando o seu botãozinho que você quer? Faz sentido pra vocês isso? Que eu tô falando? Gente, é complicado. Humanização pra mim, vocês já perceberam com os meus reacts e tudo mais, é uma coisa que me incomoda, tá? Humanização, acho que é a coisa que mais me incomoda entre todas as coisas. E você pode... E uma coisa que... Você vê que as pessoas fazem muito é usar essa humanização. Eu já falei isso, mas eu vou repetir porque eu acho que é um dos maiores males para os gatos hoje em dia. É o TikTok, é o Reels. São as pessoas utilizando eles, botando eles em situações estressantes e enfim, para ganhar like, para ganhar dinheiro, para fazer conteúdo. E tá parecendo que o like é muito mais importante do que a saúde mental do gato. Enfim, gente. Não tem... Bota aqui embaixo se você conhece alguém que usa botão, se você já usou botão, qual foi a sua experiência com botão. Quero conhecer, tá? Tudo que for possível sobre esse assunto, principalmente se já tiveram essa experiência. Eu, não recomendo botão. Pra mim, o gato tem que ser gato, deixa o gato ser gato. Ficar inserindo uma coisa na vida do gato que é pra gente, é uma humanização, não faz sentido, tá bom? Senão daqui a pouco, nossa... O problema também são o degrau, é o degrau que isso traz. O botão vai ser um degrau pra uma coisa muito mais doida, sabe? E pra outra coisa muito mais doida, pra outra coisa muito mais doida, daqui a pouco a gente tá botando um colar no gato que cada vibração ele vai falar uma coisa. Gente, não precisa disso. Não precisa disso. Vamos entender os nossos animaizinhos, vamos entender o nosso gato da forma natural que ele é, do jeito que ele se expressa. A gente estuda tanto na nossa vida para entender como os gatos se comunicam. Eles se adaptam a se comunicar com a gente. É uma interação tão bonita. Não precisa de botão. Tá bom? Chegou até aqui. Deixa seu like, comenta a tua colina. Ai, gente, que loucura. Comenta aí embaixo para engajar ao máximo esse vídeo, tá bom? Um beijo e fui.